Queridos, buenas! Começando mais uma live de domingo, em que nós falaremos sobre processos do nosso comportamento, do comportamento humano. Hoje um tema muito legal, que é sobre humildade. Como que a humildade ela é importante ou não no processo de autoconhecimento? É disso que nós falaremos hoje, queridos. Bem-vindos, começando mais uma live de domingo. Seja bem-vinda, Simone, Ivete, todos. O pessoal vai chegando aqui. Falaremos sobre humildade. Será que o que é isso e o quanto que isso é importante no processo de autoconhecimento, no processo do nosso comportamento humano? Como é que é isso? Então, vamos começar, como a gente tem que começar sempre, tudo o que a gente faz, vocês têm aprendido isso comigo, que é fazermos de 3 a 5 respirações conscientes. Isso ajusta tudo na nossa existência. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco na sua respiração. Sentir o ar entrando e o ar saindo. Não se faz necessário você forçar a sua respiração. Só observa ela acontecer. Que o Espírito Santo possa guiar minhas palavras, possa abrir a escuta de vocês. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfrega as mãos. Boa, queridos. Tudo bem, amados? Então, vejam. A humildade, ela é uma virtude que nos permite reconhecer as nossas limitações. Basicamente é isso. Primeira parte aqui, nós veremos conceitos sobre a humildade, e aí eu vou estar trazendo 7 pontos importantes referentes à humildade, levando em consideração o nosso aprendizado, nosso desenvolvimento do comportamento humano. Quero agradecer aqui ao Kadaf, que estava comigo há pouco, que me inspirou a falar sobre esse tema, e então vamos falar sobre esse tema, tá? Agradeçam a ele também, que nos trouxe essa inspiração. Então, vejam, a humildade, como eu disse, ela é uma virtude que nos permite conhecer as nossas limitações. Uma das coisas que eu costumo dizer que a procrastinação é falta de humildade. Do quê? De reconhecer a sua limitação. Você quer fazer uma coisa muito além daquilo que você pode, você não dá o primeiro passo, não faz o que eu chamo do PPP, o primeiro passo possível. Então, erros, equívocos e imperfeições precisam ser reconhecidas, entende? É aí que vai abrir um espaço de percepção e aprendizado no seu crescimento pessoal. Se você não tiver esse ingrediente, junto com outros 2, que nós não trataremos disso de forma direta aqui, que é você entender que você é um eterno aprendiz e que você precisa ser inquieto o tempo todo. Vamos distribuir essa live para as pessoas aí, vamos... Aperta esse aviãozinho aí, ó, e distribui. Não pensa não muito para quem que você está enviando, deixa que ela decida se ela quer estar aqui com a gente ou não. Só distribui, tá? Você vai poder marcar 50 pessoas, tá? No máximo, em cada leva. Então, marque de cima para baixo, marque quem foi a última pessoa. No meu caso foi a Ângela Camargo aqui, né? Venha para a live. Estou chamando o pessoal para a live. Envia e aí aperta de novo o aviãozinho e faz de cima para baixo. Quer dizer, de baixo para cima, eu até a Ângela. No caso aqui, que foi a última pessoa que eu selecionei aqui.
rapidinho aqui, ó. Tô clicando para todo mundo. Normalmente a sua lista vão ter exatamente 100 pessoas possíveis, tá? Você vai poder fazer isso 2 vezes. Pronto. Enviados. Então vamos lá. O pessoal vai entrando e vai pegando o tema durante a live. Nós ficaremos aqui por volta de uns 40 minutos, tá? Meia hora, 40 minutos. Eu vou trazer um conceito geral sobre a questão da humildade. O que a psicologia pensa, a filosofia, qual é a origem da palavra humildade. E vou trazer 7 pontos de trabalho de como você trabalhar e como ela é importante dentro do trabalho do autoconhecimento, do trabalho do autodesenvolvimento do comportamento humano, que nós não trabalhamos. O ser humano, ele se desenvolve tecnologicamente de uma forma assustadora, como um foguete, entende? Assim, assustadora mesmo. Principalmente nos últimos 50 anos, mas o comportamento humano não tem desenvolvimento, não há desenvolvimento do comportamento humano. Por isso, a importância de nós estarmos falando disso, de eu estar falando disso nesse canal, tá? É muito importante. Então, a primeira coisa que eu trouxe, em regra geral, é que a humildade é uma virtude, ou seja, a falta dele é um vício, porque o contrário de vício é a virtude e vice-versa, são lados da mesma moeda, virtude e vício, do seu comportamento. Então o antídoto para um vício é a virtude. E uma das virtudes que a gente tem é da humildade. Qual é o outro lado? Qual é o vício? A soberba, né? Ou a falta, né, de ação aí, que também é uma falta de humildade. Já falamos sobre isso aqui. Então, veja, reconhecer as nossas limitações, equívocos e imperfeições, ela abre um espaço, entende, de aprendizado. Em regra geral, a humildade ela tá ligada à ausência, né, de orgulho excessivo. A soberba, o orgulho. Aceitar que nós somos falíveis, que a gente tem sempre algo que aprender. A humildade não é se subestimar ou diminuir, tem nada a ver com isso, mas ter uma visão equilibrada, entende? Entendendo que o conhecimento e a sabedoria, elas são infinitas, processos infinitos, para baixo e para cima. Nós estamos numa constante evolução. Existem infinitas pessoas e seres abaixo de você, do seu processo. Isso não quer dizer menos que você, não confunda isso, isso é uma falta de humildade em si. Mas tem infinitas pessoas que estão num processo evolutivo muito menor que o seu. Você já de estar aqui já está na frente de muita gente que está olhando o Reels, está vendo Faustão, sei lá, Faustão nem existe mais, né? Agora é Luciano Huck, né, e etc. Domingão do Huck, né? Enfim, então de você estar aqui, só de você estar aqui, você já está num processo bem avançado. Mas da mesma forma que eu estou num processo mais avançado do que a maioria de vocês, tem muita gente, muitos seres que estão num processo muito mais elevado do que o meu. Isso requer humildade de saber os dois lados, de saber que tem pessoas que precisam subir e a gente precisa ajudar essas pessoas. É isso que eu tenho feito, ajudar essas pessoas a crescerem com o seu próprio autoconhecimento, distribuir isso, e saber que tem pessoas que podem estar te dando a mão, fazendo com que você cresça. A origem da palavra humildade, ela vem do latim de humilitas, humilitas, que significa próximo ao chão, ou à terra, próximo ao chão. Ó, lápis e bloquinho, para vocês anotarem tudo, anotem aí. Se você chegou aqui agora, aperta esse aviãozinho aí e distribui para sua lista, se você achar que isso é importante. Que é importante as pessoas que você ama, que você conhece, que estão no seu entorno, é importante elas estarem aqui. Então distribui, tá, amados? Isso remete uma ideia, quando a gente fala de estar perto do chão, de estar na terra, isso remete a ideia de um contato com a realidade, daquilo que é real, daquilo que não é efêmero. Tá com os pés no chão, aceitando a condição humana,
aceitando a condição humana e ao mesmo tempo sabendo que nós precisamos estar abertos a crescer. Os dois lados da história. A raiz, humus, que é de humilitas, né? Ela também se refere a um solo fértil. Estamos falando da origem da palavra humildade, que vem de humilitas, vem de humus. Assim como a terra, né, é humilde, tem uma humildade, é um terreno fértil, preparada para poder receber, assim o verdadeiro aprendiz é aquele que tem um desenvolvimento florescendo, que está aberto sempre a um novo conhecimento. Isso é humildade. Reconhecer. Se precisa preparar a terra, então preparar a terra para poder receber essa semente. Como o útero materno. O útero materno é humilde. Percebe? Aliás, o corpo, o coração, os órgãos são todos humildes. Eles sabem que dependem e que eles precisam estar abertos a receber os nutrientes e assim por diante. Como é que se deu esse desenvolvimento da humildade na humanidade, né? Estou trazendo algumas linhas gerais aqui, depois vou trazer 7 pontos para vocês, principais de trabalho, tá? Para a humildade. A antiguidade, tanto a filosofia oriental e a ocidental, as tradições religiosas, a humildade ela era vista como uma virtude fundamental. E ela é uma virtude fundamental. Para quê? Para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal. Não é possível. E eu costumo dizer sempre que o lado sombrio, que são os vícios, eles também fazem a gente crescer. Deixar de ser humilde, ou seja, ser soberbo, ter uma arrogância, ou essa procrastinação, que é uma falta de humildade também, é o reverso disso, que vai estar trabalhando a baixa autoestima. Baixa autoestima é falta de humildade também. Tudo isso faz com que o processo seja autodestrutivo e que você tenha que procurar, em um determinado momento, ajuda. Você vai ter que curvar, entende? Você vai ter que dobrar os joelhos para o processo e procurar ajuda. O problema é que alguns ficam nesse ioiô humano, procuram ajuda, tiram a cabeça no mar, respiram e afundam de novo, percebe? Não seguem o que tem que seguir. Mas a antiguidade via como um excesso, como um processo fundamental. Os gregos, isso era essencial para o caminho do autoconhecimento. Na filosofia cristã, humildade era a chave para a graça divina. E continua sendo. Continua sendo. A graça divina. Acessar a graça de Deus. E quando nós falamos em acessar a graça de Deus, na live da manhã eu falo muito sobre isso, né? Acessar a graça de Deus. Além da religiosidade, sair dessa bobagem da doutrina. Conversei bastante com o Gaddafi sobre isso, agora na nossa mentoria. Sair disso, né? E entender o que é essa graça divina, receber a graça, né? Graça, de graça, tá engraçado. É gracioso, percebe? É você receber as bênçãos de Deus mesmo. Para isso requer humildade. Requer humildade. Ou seja, está esse aberto para que você possa receber. Reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus equívocos, as inadequações e os pecados, que são a mesma coisa. Pelos vícios, né? Cometidos por nós. Durante o período do Renascimento, a ideia de humildade mudou um pouco, ela passou a ser associada a uma relação com uma não relação com o divino, mas também com o entendimento das limitações humanas frente ao vasto conhecimento, mas desassociada. Isso desembocou em todo o processo com Descartes e Comte, com o processo do dualismo, em que houve essa desassociação da humildade trabalhada de uma forma divina e espiritual e trabalhada de uma forma conceitual, comportamental. Como é que a psicologia via essa questão da humildade, ou vê a questão da humildade? Estamos falando em regras gerais, tá? E aí eu vou trazer 7 pontos para vocês importantes. Psicologia, que é um bebê, psicologia ocidental, que é um bebê, né? Tem pouco mais de 100 anos, né?
Se a gente olha a psicologia tibetana, que tem mais de 4.000 anos, a gente consegue entender essa diferença. Essa psicologia contemporânea, moderna, ela vê com uma característica crucial para o desenvolvimento pessoal e emocional. Ora, que grande descoberta, não é? As pessoas humildes, elas tendem a ser mais receptivas aos feedbacks, ao retorno de alguém sobre você mesmo, sobre o seu comportamento humano. Essa semana eu tratei de uma pessoa, aliás, de duas amigas, em que uma estava com dificuldades físicas, financeiras, de doença, etc. E a primeira coisa que eu disse para ela, falta de humildade. Ela disse, por quê? Porque você precisa pedir ajuda, você precisa aprender a pedir ajuda. E eu sabia que, ao ela pedir ajuda, por conhecer o histórico, ela iria receber muitos nãos. Por quê? Porque ela não cultivou as relações dela. Falta humildade. Então, o que eu propus para ela, depois de todo o processo? Olha, e proponho para cada um de vocês, propus para minha filha, quando estava no ensino médio, em que começou a ter problema dentro da sala de aula, e o problema era o professor, eram os alunos, etc. Eu falei, bom, para fazer a prova dos 9 requer uma humildade sua. Disse para minha filha. Escolha 20 pessoas que você conhece na classe, não lembro se foi 20 ou 5 ou 10, pegue algumas amigas suas que você confia e pergunte qual é a opinião delas em relação àquilo, mas só escute. Você não vai contestar, perguntar nada, você vai receber um feedback e vai deixar com que isso assente em você. Como é que elas veem você dentro desse processo, como é que você vê o processo, e dê absolutamente toda a liberdade dessas pessoas te criticarem, o que são os pontos bons, os pontos ruins, tudo. Falar. Isso requer humildade. Eu disse isso para essa aprendiz essa semana. Então, óbvio, quando a psicologia diz que pessoas humildes são pessoas que estão mais receptivas ao feedback, aqui já está uma característica. O contrário é verdadeiro. Aqueles que não sabem escutar e não recebem isso, não pedem acima de tudo, são pessoas que faltam humildade. E às vezes tem uma falsa humildade aí. Não, mas eu não quero constrangir a outra pessoa. Não estou preparada para escutar. Isso é tudo falta de humildade. Repito, baixa autoestima é falta de humildade. De reconhecer as suas limitações, por exemplo. Humildade também está associada à resiliência, à empatia com o outro, você escutar e se colocar no lugar do outro, a uma visão mais realista de si e do mundo. Uau! Profundo, né? Humildade nada tem a ver, obviamente, com a pessoa ter posse ou não ter posse, ter conhecimento ou não ter conhecimento. Isso é uma idiotice, para falar o português bem claro. É uma falta de conhecimento mesmo sobre o que é humildade verdadeira. Então, meus colegas, eles apontam que a humildade não implica numa baixa autoestima. Obviamente que não. Mas em ter uma autopercepção equilibrada que favorece as relações mais saudáveis e a abertura para o novo. Isso é muito importante. A abertura para o novo. E só aquilo que não muda, só aquilo que não se renova, está morto. Aquilo que não deixa que o novo penetre, como essa terra que eu falei, essa humildade, humilitas, úmitas, humus, não deixa ser penetrado, está morto. Não deixa ser penetrado, está morto. A filosofia, por outro lado, especialmente a filosofia aristotélica, ela traz a humildade relacionada à virtude do caminho do meio termo, em que o indivíduo se posiciona entre a arrogância e a autodepreciação. Ei, pare, vamos parar aqui um pouco, que é muito importante. Entre a arrogância e a autodepreciação. Uau! Isso é quase como isso, uma régua, percebe? Algo que tem 2 pontos. Que, obviamente, se você tiver nos pontos, você está num radicalismo. Você precisa trafegar aqui. Você precisa estar em movimento. Em movimento. Olha o movimento que eu estou fazendo. E não é o movimento assim, ó. Porque não funciona. É um movimento
pendular aqui, aqui. Ó, isso para qualquer polaridade. A humildade está aqui, em que não há autodepreciação e não há arrogância. Você experimenta, você sabe que for para lá vai ser arrogante, se for para cá você está se autodepreciando. Você está sendo injusto com você ou injusto com o outro. Olha que lindo isso. Alguns filósofos como Kant, posteriormente a Aristóteles, a humildade também é a base da virtude, pois também o indivíduo reconhece suas limitações de uma forma justa e moderada. Percebe que é mais do mesmo que nós lemos? Um pensamento filosófico, no pensamento filosófico, ela é vista como essencial para o desenvolvimento da sabedoria prática, da prática da sabedoria e de uma vida ética. Ou seja, não há ética sem humildade, não há ética sem virtudes. Não é possível alcançar isso. Isso é muito belo. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que a humildade ao longo do tempo foi vista como ponto central para o autoconhecimento. Por isso que nós estamos trazendo aqui esse tema. E a evolução do ser. Ou seja, eu afirmo aqui agora Luiz Marcelo, não é possível você evoluir, você se autodesenvolver, autoconhecer sem humildade. Sem compreender que você é um eterno aprendiz. Isso não significa se diminuir ou diminuir o outro. Contrário. É entender que nós estamos numa jornada contínua de crescimento. Como eu disse, níveis abaixo, níveis acima. Então, seja nas tradições, na psicologia, na filosofia, a humildade nos ajuda a aceitar nossa humanidade. Que nós somos humanos, estamos humanos, perdão. Aprender com o outro a seguir em frente, com os pés no chão, mas com uma mente aberta. Isso é muito lindo, não é? Se você tem pergunta, vai colocando, deixe suas perguntas aí, nós vamos partir para os 7 pontos aqui importantes. Eu vou estar trazendo eles de uma forma... Vou trazer os 7 pontos para vocês, aí a gente vai decupá-los eles, vamos degustar de cada um, tá? Então nós vamos ver o ponto 1, a humildade como base do conhecimento. Também veremos a humildade e a busca pela virtude. Percebe que são pontos, são premissas dentro de tudo isso que a gente acabou de falar. Também a humildade como capacidade de aprender com o outro. A humildade e o reconhecimento dos erros é o 4º ponto. A humildade e o equilíbrio emocional. O 6º ponto, a humildade e a abertura para a mudança. O que é e como fazer isso. E o 7º ponto, a humildade e a sabedoria prática. A humildade e a sabedoria prática. Né? Se vocês não estão me seguindo, como a Cristiane, por exemplo, seja bem-vinda, me sigam, tá? Sigam o canal e divulguem. Tá chegando agora, já aperta esse aviãozinho aqui, ó, e distribui para sua lista, para que as pessoas possam estar vindo para a live. Então vamos falar desses 7 pontos, queridos. O primeiro deles é a humildade como base do conhecimento. Veja, levando em consideração tudo o que nós vimos até agora, nesses 20 minutos que nós estamos aqui, 15, 20 minutos, a humildade é a condição para o verdadeiro aprendizado. Essa é a premissa. A gente só vai aprender quando a gente reconhecer que nós não sabemos tudo. Só sei que nada sei. Olha que lindo esse ditado, essa frase, esse dito. Só sei que de nada sei. Conheça-te a ti mesmo. Quando? Hoje. E depois, amanhã. E aí sempre. Conheça-te a ti mesmo sempre. Sempre um pouco mais. Reconhecer suas limitações e você abrir para novos conhecimentos e experiências. Entender que as experiências vão te trazer conhecimento, acima de tudo. Experiências. Você está o tempo todo experienciando coisas. O tempo todo experienciando coisas. Cada nova experiência é uma oportunidade de você ter um novo conhecimento, sobretudo de si mesmo. Falei agora na mentoria.
que o curso básico que eu fiz de autoconhecimento, vamos chamar assim, né? Dentro do meu treinamento, do meu aprendizado, eu fiz ele mais de 30 vezes. Mas muito mais, estou colocando 30 no mínimo. Acabava e começava de novo. Luiz Marcelo, mas você não aprendeu aquilo? Aquilo eu já tinha aprendido na primeira vez. Então por que as outras 29 vezes e tanta? Porque eu estava aprendendo novo, não velho. O tempo todo, escutando de uma outra forma, num outro tempo e espaço. A live que nós fizemos no domingo passado, às 7h07 domingo, é a mesma 7h07 domingo agora. Eu poderia pegar o mesmo tema de lá, trabalhar aqui, seria outro. Não teria nada a ver com o que eu estou trazendo aqui agora. A lógica disso é que quando a gente assume que a gente não sabe tudo, e não sabemos mesmo, a gente se abre para esse novo. Mas o contrário é, se eu, de alguma forma, não assumo isso, a gente se bloqueia para novos aprendizados. E veja, não é um aprendizado de PhD, um aprendizado em que você vai estar na faculdade, estudando, etc. Não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um aprendizado no dia a dia. Nós estamos falando de um aprendizado do Nemo, sabe aquele desenho que começa, né, o professor, que é a raia, levando os peixinhos para estudar num canto do mar. Uau! A humildade nos mantém receptivo ao que a vida tem a ensinar. Quanto importante é nós pensarmos sobre a humildade, o processo da humildade como aprendizado do autoconhecimento, portanto, da nossa existência. Onde é o limite desse saber? Onde é o limite da sua experiência? Como Heráclito nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, não é possível banhar-se no mesmo rio 2 vezes. Você entrou no rio, saiu. Quando você entrar de novo é outra água, é outra temperatura. Seus pés estão molhados, seu corpo está molhado, é outro rio. Mas precisa de outros olhos, porque se for os mesmos olhos, será o mesmo rio. Como olhar esse rio como inteiro? Você consegue olhar o rio inteiro? Você olha a parte do rio, aonde a sua visão alcance, mesmo que você suba, você não conseguirá ver esse rio. Para ver esse rio, você precisa experimentar esse rio, você precisa entrar e experimentar esse rio e experimentar com um novo olho. Como eu tenho esse novo olho para cada aprendiz que eu mentoro? Eu escuto como um livro aberto. Eu escuto cada aprendiz assim. Cada aprendiz eu escuto ele assim. E se torna isso. A verdadeira humildade, ela reside na ignorância. Entender aquilo que você ignora. E que a gente está o tempo todo ignorando algo. Esse caminho é um caminho para a excelência. Ele começa aí. Com a consciência das nossas próprias limitações, com a consciência de que cada experiência é uma experiência nova. Aí você vai estar realmente experimentando a alta performance e uma vida de excelência. As pessoas querem felicidade e plenitude. Isso significa um processo justo e amoroso. Isso significa que você precisa do verbo necessariamente viver uma vida humilde. Esse é o primeiro ponto. Humildade como base do conhecimento. Quem está curtindo aí, bota o nosso trevinho feliz. Bote aí nosso trevinho feliz. Quem está curtindo. Hoje nossa audiência está menor aí, hein? Bora
Você está curtindo? Bota o trevinho aí. Segundo ponto de 7 que eu vou trazer aqui é a humildade como a busca pela virtude. Como eu disse no eixo central, no começo, a virtude é o caminho para o crescimento pessoal e moral. Esse é o caminho. Não é possível. A busca do seu autoconhecimento só vai se tornar pleno quando for guiado pela virtude da humildade. Não há outro caminho que isso aconteça. Repito, não há outro caminho para que isso aconteça. Ninguém atinge essa virtude se não for pela humildade. Ninguém atinge esse autoconhecimento, o autodesenvolvimento, se não for pela humildade. Só a humildade vai estar te trazendo isso. A arrogância, ela vai impedir que você aprimore essa virtude. Enquanto a humildade, esse terreno fértil, ele permite que isso vá crescendo, que novas sementes sejam plantadas e que essa agrofloresta comece a florescer. Precisa ter essa justa medida, uma justa medida. A humildade nesse sentido, de uma justa medida, entre o orgulho excessivo, como diz Aristóteles, e a autodepreciação que nós trouxemos lá atrás. Essa régua. Só quando você reconhece, entende, a virtude, você pode realmente se desenvolver de uma maneira equilibrada. Então aqui tem uma palavra importante, equilíbrio. Esse autodesenvolvimento, ele precisa se dar de uma forma equilibrada e contínua, resiliente, eterno aprendiz e humilde e inquieto. Então a humildade, o segundo ponto, ela requer uma busca por essa virtude constante. Constante. Terceiro ponto é a capacidade de aprender com os outros. A capacidade de aprender com os outros. Precisa ter uma humildade de compreender que o outro pode trazer um valor de conhecimento a mim que ninguém vai trazer. E que ao ele dizer isso para mim, ele está sendo generoso. Porque ele poderia ficar só com ele. O inverso é verdadeiro. Se você disponibiliza o seu conhecimento à humanidade, a sua sabedoria, isso é um ato de humildade, um ato de generosidade, um ato de piedade. De não ficar só em você, mas de você disponibilizar para quem quer. Não é enfiar a força disso para quem não quer. É você se colocar à disposição. Então reconhecer que o outro tem um outro olhar em relação ao meu e que quando eu acesso isso do outro, isso me traz conhecimento, requer humildade, a capacidade de aprender com o outro. Essa é uma oportunidade de crescimento. É inteligente. Porque você vai ter a decisão nas suas mãos, como eu coloquei acho que foi no vídeo passado, sobre propósito e decisão. A decisão é sua. E a decisão precisa ter um propósito. Como você vai ter um propósito, ou propósitos para decidir, se você não tem uma coleta de fatos e opiniões? Percebe que uma coisa faz com que a engrenagem aconteça? A condição humana, ela é uma condição social. E a gente precisa entender que o crescimento ele é impulsionado pela interação. Mas, se isso não vem por você, comece em você. Você desenvolver os seus conceitos. Ter humildade de entender que você tem que aprender e ter esse olhar novo o tempo todo. Porque ao viciar o seu olhar, enraizar em algo, e por isso o perigo das doutrinas,
Hoje eu falava disso, sobre revelação, Apocalipse, que está sendo revelado agora. Muitos entram aqui, olham e falam, não, já sei o que é humildade, que bobagem é isso. Olhar viciado. Olhar viciado. Quando você tira esse vício e entende que sempre um olhar novo. Aprendo com os meus braços. Arranca-te os braços para aprender com novos braços. Fernando Pessoa. Arranca os olhos para poder olhar com os novos olhos. Então veja, eu só vou conseguir estar trazendo para o outro um novo olhar se eu tenho esse novo olhar. Se eu me fechar em mim mesmo e nos conceitos, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, portanto eu faço assim. Não vai funcionar. Isso requer humildade. Ela é essencial para reconhecer que a gente pode sempre aprender mais ao compartilhar e receber conhecimento. Até essa troca. Essa troca. Essa é a capacidade de aprender com os outros. Terceiro ponto. O quarto ponto, reconhecimento dos erros, que eu chamo de equívocos. É uma palavra melhor, eu gosto mais dessa palavra do que erro e acerto. Sim, equívocos e inadequações. E adequações. Então, óbvio que reconhecer os seus erros faz parte de um processo de aprendizado, do seu autoconhecimento. Você precisa aceitar os seus equívocos. E que eles são a oportunidade de um autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu peno com uma das minhas, uma das pessoas que trabalham comigo, eu peno com esse ponto, muito. Porque essa pessoa ela acha que toda vez que ela comete um equívoco, que isso é um erro. Ela não vê isso como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Ela vê isso como eu sou ruim, eu sou mal, que tem a ver com as referências de infância dela. Aquilo que ela recebeu de autodepreciação pelos pais, do perfeccionismo excessivo e assim por diante. Uau! São anos, entende? Eu falando, né? Cada equívoco, cada olhar que eu trago para você de algo que está equivocado é a oportunidade de um novo aprendizado. Requer humildade. E é uma pessoa que você olha e você acha que ela é humilde. Eu já disse claramente para essa pessoa, te falta humildade. É uma falsa humildade, na verdade. Cada equívoco é uma oportunidade de crescimento, do autoconhecimento. Então veja, cada um que te traz uma crítica, que não seja ofensiva, que seja construtiva, obviamente, você tem que dar graças, cara, e agradecer de ter essa pessoa do seu lado, dela estar fazendo isso. E entender que isso é uma oportunidade de crescimento. Ó, testar e corrigir, testa e corrige. E corrige, e testa e corrige, e testa e corrige. E entender que nós estamos num processo como o primeiro ponto lá. Que somos falíveis, que não somos perfeitos e que terá sempre algo a melhorar. Sempre. Quando nós somos humildes nesse ponto, a gente deixa de temer o erro e de vermos como parte essencial do processo de crescimento. Muda tudo. Muda absolutamente tudo. A discussão do reconhecimento do seu equívoco faz com que o caminho da sabedoria seja uma prática constante. Uma capacidade de admitir os seus próprios equívocos vai demonstrar uma disposição de você crescer. Olha o que eu estou trazendo. A capacidade, você se capacitar em reconhecer os próprios equívocos, demonstra a você mesmo, ao seu líder, uma disposição de crescimento. O contrário é verdadeiro. Pegaram? O quinto ponto é a questão do equilíbrio emocional. A humildade, ela promove o equilíbrio emocional e reduz o apego ao ego e às expectativas da perfeição. As expectativas da perfeição. Olha que importante isso. Veja, então uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente, apegada às suas emoções,
seja para um lado ou para o outro. Está ligada ao ego. E há uma expectativa de perfeição, não há uma perspectiva, porque perfeição de uma perspectiva é uma perfeição inalcançável, é uma ideação. Se você tem consciência dessa ideação, tá tudo bem. Agora, se você fica buscando isso num desequilíbrio emocional, isso é o prato cheio para qualquer pessoa que trabalha com isso olhar e falar: falta humildade a essa pessoa. E não vai evoluir. Ou vai evoluir a duras penas, sofrendo. Então, é necessário retirar isso. Evitar os extremos emocionais, como frustração ou a soberba do feito, quando confrontado com a crítica dos seus desafios. Eu sempre digo essa frase: tão longe que eu não perca de vista e tão perto que eu não me contamine. Percebe? A medida. Tão longe que eu não me contamine e tão perto que eu não perca de vista a história. A humildade, ela nos permite realmente aceitar as nossas limitações e nos livra de pressão de sermos perfeitos. Cara, vou dizer para vocês estão olhando para uma pessoa que faltava muita humildade, muita, que tinha muita soberba. Porque eu sempre digo aqui, eu era o carente sobrevivente. Eu sempre digo isso. Como sobrevivente, todo sobrevivente precisa ser arrogante. Ele é um sobrevivente, ele precisa se autoafirmar. Como me deu alívio e tranquilidade na minha vida quando eu entendi isso. Que eu não era perfeito, que eu não precisava ser perfeito. Que eu não precisava de aceitação de ninguém, de nada. Aceitar a minha limitação, trabalhar com ela. Quando eu aprendi a perguntar para o outro e para os outros, ter um conselho. Eu tenho um conselho hoje, físico e energético, de entes, conselho, em que eu paro e me aconselho sobre os pepinos, cara. E escuto com humildade, sabendo que sou eu que vou tomar a decisão na minha autorresponsabilidade, que não é do outro. Não é porque o outro está me aconselhando que ele é responsável por mim. Não é, sou eu. Isso traz ética. A humildade nos ajuda a moderar as reações emocionais e manter essa visão realista de nós mesmos e do mundo. Então seja bem-vinda, Jane, acho que é a Jane. Acho que todos nós precisamos, sabe, Jane? Né? Quem não precisa colocar isso em prática? Quem não precisa, percebe? Todos nós precisamos colocar isso em prática. Eu sempre digo carinhosamente: cola em mim, que você descola e decola. Fica coladinha aí. Escutando os vídeos, escutando os stories. Eu nunca trago stories bobo, por mais engraçado que seja eu cozinhando, fazendo alguma coisa, sempre tem um conteúdo, sempre tem um sentido e um porquê por trás. Eu não trago nada a esmo. Isso eu faço no campo de futebol, com os meus amigos de 15, 20 anos, em que eu jogo conversa fora. Vou descarregar a história. Mas aqui, não. Vocês sempre vão ter coisas com conteúdo e com qualidade. Cola. Tá nascendo algo tão lindo, gente. Tá nascendo algo tão lindo. Hoje eu terminei o texto, né, a cópia, o texto do vídeo que eu vou gravar. É um vídeo aula em que eu vou falar a minha história, vou falar sobre o método, vou falar sobre uma série de coisas, o que é esse programa novo que está nascendo. Eu terminei a cópia hoje, depois de, sei lá, 2 semanas trabalhando. Tá vindo algo incrível para vocês. E com tranquilidade, entende? Isso está me deixando mais em paz, humildade, percebe? Eu não quero que ninguém, não tenha uma expectativa que a pessoa tem que estar no método, não. Na hora que ela se sentir preparada, ela vai estar. Na hora que vocês se sentirem preparados, vocês vão estar. E se não tiver ninguém preparado, é porque não serve para ninguém o método. Olha que tão simples a coisa, cara. Sem nenhuma expectativa. Perspectiva é o quê?
que transforme muitas vidas, que as pessoas compreendam o propósito do dia a dia delas, que elas entendam novos hábitos na vida dela, que traga essa mudança, que construa oportunidades de uma forma justa e amorosa com ela. Essa é a perspectiva que vai trazer uma transformação que vai levar à plenitude a pessoa. Bom, o sexto ponto e penúltimo deles é a abertura para a mudança. Olha o que eu acabei de trazer aqui, né? Só o que está morto não muda. Mas precisa de uma humildade. É essencial que a pessoa tenha essa humildade para que ela esteja aberta à mudança, e o inverso é verdadeiro. Aquele que está aberto à mudança, à transformação pessoal, é humilde. Ele compreende que as coisas não estão funcionando. Como o Gaddafi falou para mim. Eu falei, o que você quer de mim, Gaddafi? O que você espera, não é? Você está por aí, Gaddafi? O que você espera? O que você quer de mim? Minha vida não faz sentido. Minha vida não está fazendo sentido. As coisas não... Eu não entendo. Eu quero me entender, quero entender as coisas, etc. Requer humildade para falar disso. Falar desse jeito. Bem-vinda, Marcela, querida. Estamos falando de humildade, minha irmã. Falando de humildade. O sexto ponto. A mudança requer humildade. E você só vai ter uma mudança se você tem humildade. E se você tem humildade, você terá mudanças. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento, ele requer algo importante, que é a flexibilidade e a disposição de mudar. Uau! Ser flexível. Ter esse novo olhar que eu falei. É muito importante ter esse novo olhar. A cada experiência, a cada momento da sua vida. Senão as coisas não acontecem. A lógica aqui é que a arrogância, ela nos prende a velhos padrões, a velhos paradigmas, nessa palavra cabeçuda, que são padrões, que são conceitos enraizados em você. Como você quebra isso? Com novos olhares. Você se questionando o sentido, o porquê das coisas, para quê? Por que você está nessa live aqui agora e para quê? Eu estou aqui porque eu gosto do Luiz Marcelo, do que ele fala, me sinto bem. Tá bom, esse é um para quê, um conceito. O que está além disso? Por que você gosta do Luiz Marcelo, do que ele fala? Porque isso me faz se sentir bem. Por que você gosta de se sentir bem? Percebe? Aí você vai criando uma atmosfera de novos conceitos à sua volta. Senão você está preso em uma arrogância disfarçada, a esse caráter firme, a conceitos exatos, etc. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, morrerei assim. É verdade. É verdade. Eu espero que não. Mas isso que é verdade. Então, veja. A ideia de vir a ser, do devir, de mudanças constantes, com uma característica essencial da existência humana, precisa acontecer dentro de nós. A humildade também mantém, tende aberto para a mudança constante e nos permite a evoluir. É quase como um casamento, né? Quem é humilde muda. Humilde não é falso, humilde. Tá cheio de falsos magros. Falsos magros, lisinho, etc, braço mignon, e a hora que você vai fazer é só gordura, não tem músculo. Gordura visceral, etc, não tem barriga, não tem sei lá, mas é um falso magro. Você tem um falso humilde, você olha, quietinho, quieto, como diz Salomão, né? Até os ímpios, né? Até os ímpios quietos se passam por sábios, né? Então, aquela pessoa que é quietinha, que fala baixo, e etc., que pede desculpa, né? Todo mundo que pede desculpa para mim, eu já desço uma lambada, uma lapada. Eu falo, pode ficar com a sua culpa todinha para você não vir a descarregar em mim, não. Culpa é um saco de pedra, você quer carregar ele, carregue sozinho o seu saco. Esse é o meu discurso sempre, para todos que me pedem desculpa. Aí a pessoa assusta, eu falo, você está querendo dizer que você sente muito, que você quer que eu... Tá pedindo perdão?
Também não há o que perdoar porque eu não te condenei. Então é você que tem que se perdoar, mas a culpa fica com você. Ao invés de culpa, assuma a responsabilidade da bobagem, do equívoco que você fez e segue o jogo. Mas por mim você não foi condenado. Então a culpa fica com você e o perdão é de você com você mesmo pelo equívoco que você fez. Pronto. Pá! Já. Sabe o falso humilde, entende? Ah, me desculpe, entende? Ah, tá sempre pedindo desculpa, porque acha que tem que se rebaixar, que humildade tem a ver com rebaixamento, com ignorância, tem nada a ver com isso, entendeu? Humildade, nada a ver com isso. Ao contrário, com muito conhecimento e saber que sempre há abertura para muito mais conhecimento, há abertura para você aprender com o outro e você trocar e respirar, e, né, como nós estamos falando aqui. E o último, e bem importante, é a sabedoria prática, né? A sabedoria prática. Aqui. Então veja. Essa sabedoria prática, de praticar, de ser prática, de ser precisa, ela só pode ser alcançada com a humildade. E ela que nos permite aplicar o conhecimento de forma ética e justa. Você não pode, você não consegue aplicar a sabedoria de forma, e esse conhecimento de forma ético e justo, com forma, se você não tiver humildade. Essa humildade, entende, da prática da sabedoria. Não é possível. A humildade não é apenas uma virtude intelectual, é importante dizer, você não vai aprender ela em livros, ao contrário. Ela é uma base da ação, é uma base do agir com sabedoria, nas situações cotidianas do dia a dia. E aí quando a gente lê os primeiros 6 versículos de Provérbios, do primeiro provérbio, que é onde fala o que é provérbio, que Salomão traz o que é provérbio, ele traz a sabedoria, requer o quê? Prudência, discernimento, cautela, entendimento e compreensão do quê? De tudo o que você faz na sua vida, de tudo o que acontece na sua vida, de cada relação que você terá na sua vida, de cada respirar que você der. Você precisa ter discernimento, cautela, compreensão, e assim você vai adquirir sabedoria. E a sabedoria precisa ser praticada com uma retroalimentação no seu cotidiano e no seu dia a dia. Não vem do intelecto, ela vem da base do agir, da ação, do pequeno passo. Primeiro passo possível. Onde que eu coloco isso? Na minha vida inteira? Não, não é possível. Em todas as ações da minha família também não. Não, é pequeno. Talvez seja no banho que você vai tomar, você precisa colocar isso. Talvez seja no café da manhã, entende? Testar e corrigir no pequeno passo, o primeiro passo possível, para que as coisas comecem a acontecer. Sem humildade, a gente não consegue aplicar o conhecimento de forma equilibrada, justa, amorosa, e a gente se torna cego com as consequências da ação, e as ações ficam sem sentido. A maioria de vocês tem me falado isso, minha vida não está com sentido. Tenho escutado tanto isso de cada um de vocês. Não tem sentido a minha profissão, não tem sentido o meu relacionamento. Eu estou num caos na minha vida, não sei para onde ir. Tenho escutado de muitos de vocês isso. Por quê? Estou dando porquê aqui. Claramente, tenho conversado com cada um de vocês e estou dando porquê aqui. Porque há uma consequência de uma ação translocada, de uma ação que não há sentido e nem propósito. Seja o café da manhã, seja uma respiração, seja o seu dormir ou o seu despertar. Então, a prática com a habilidade do agir, agir do bem em situações específicas, elas vão nos levar. A humildade ela é essencial para que a sabedoria seja aplicada corretamente, adequadamente. Isso vai nos permitir avaliar a situação com clareza, justiça e amorosidade. 3 ingredientes importantes em cada ação, conosco, com o outro e com o mundo. Aqui estão 7 pontos. 7 pontos. E eu abro para 1 ou 2 perguntas, se vocês tiverem. Lembrando que daqui a pouco começa a minha mentoria coletiva no Zoom. Se você tem vontade de participar, escreva para mim, não aqui no direct,
lá no direct. Me manda uma mensagem no direct dizendo eu quero participar da mentoria. Se você nunca participou, você é meu convidado VIP para estar na mentoria e experimentar. Eu estou falando justamente de justiça esse mês. Né? Nós falaremos da justiça na nossa carreira. Isso aí, a justiça na nossa carreira, na nossa profissão. Como é isso? Como praticar? Penso que é isso. Mas estou falando de justiça. Então, se você quer participar, você é meu convidado VIP. Bem-vinda, Renata. Bem-vinda, Maricilda. Lilian, Raquel. Sejam todos bem-vindos, queridos. Alguém tem pergunta aí? Diz aí para mim. A Jane coloca, eu preciso praticar isso. Preciso colocar isso em prática. Quero pensar assim. Agir assim. Mais do que pensar. Agir. 7 pontos. Se você perdeu, a live vai estar gravada. Assista essa live depois e reassista para que você pegue todos os pontos, tá, amados? Então, às 20h30 começa a minha mentoria coletiva no Zoom. Se você tem vontade. Se você não está inscrito, se inscreve. Se você está inscrito, compartilhe a live. Será que tem alguém aí escrevendo? Como é que foi para vocês? Conte para mim. O que ficou aí pulsando, latente, para você que está aqui? Fala, Daiane. Acho que a Daiane é tão pequenininho que eu não consigo. Oi, Sandra. Vocês estão chegando no final da live. Ela vai ficar gravada. Vocês podem assistir aí. Nós falamos sobre humildade. Qual a importância da humildade para o autoconhecimento. Trouxe o aspecto geral da humildade, da onde nasceu, o que é, como ela se desenvolveu. E 7 pontos importantes da humildade na nossa vida, no sentido do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tá? Ao longo da semana eu vou soltar vídeos com esse tema. Certo? Muito bem, queridos. Se vocês não têm perguntas e considerações, né? Isso é falta de humildade. Por exemplo, né? Vocês receberam coisas aqui, isso está dentro de vocês e vocês não colocam, vocês não devolvem para o mundo. Porque se vocês trazem isso, não importa o que, lembre, não tem certo e errado, é o seu olhar. E o seu olhar está certo, isso é humilde. É olhar e falar, o meu olhar está imperfeito. Ele é imperfeito como qualquer olhar é imperfeito. Então eu vou trazer o meu. Vou trazer o meu olhar. E assim eu vou estar presenteando aos meus colegas o meu olhar, que é só meu. Ninguém mais vai ter o seu olhar, percebe? Isso requer humildade. Humildade de saber que é imperfeito. Humildade de partilhar. Humildade de se expor. Tudo isso é humildade. Eu preciso aprender também. Então é aqui, né? Você vai estar na mentoria, né? Ele, se eu não me engano. E vamos que vamos. Tá bom, amados? Bom, todo domingo, às 7h07, uma nova live sobre o comportamento humano, um tema importante sobre o comportamento humano, sobre os processos do comportamento. Ligado, obviamente, à questão do propósito, de novos hábitos e oportunidades na sua vida, para que a gente atinja realmente essa plenitude que eu tenho, essa felicidade que eu tenho. Quem me conhece sabe que eu tenho, né? Que eu sou isso aqui mesmo que vocês estão vendo o dia todo, né? Eu sou um tirador de sarro, eu brinco com as pessoas. Se eu preciso falar sério, eu falo sério, né? Eu preciso ser mais humilde, quero. Bom, já é um bom começo, Jane. Já é um bom começo, tá bom, amados? Live começa agora às 20h30. Daqui 10 minutos, daqui 14 minutos a gente começa a live no Zoom. Você é meu convidado VIP, escreve lá, eu quero participar da live e minha equipe vai colocar você dentro da live, tá bom? Dentro da mentoria, perdão, mentoria coletiva, fechada. Você vai estar comigo, vai poder perguntar, vai poder estar em contato direto comigo, tá bom, amados? Um beijo, valeu!